Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Mas Janete cita que herdeiro deles e filho de Juliana será apenas o próximo que Juliana tiver, pois será filho de Marco Antônio. Mariana questiona o que Janete irá fazer, pois a criança já está para nascer. Janete garante que irá nascer desencarnada. Maria questiona, alegando que Janete assusta ela dizendo isso. Por sua vez, Janete cita que Mariana vai ajudá-la. Com respiração ofegante, Juliana em seu quarto sente dores novamente na barriga. Mariana garante a Janete que não irá poder fazer isso. Janete questiona se Mariana irá discutir com ela, alegando que sempre foi muito fiel a ela. Mariana revela que não a este ponto, e Janete não pode estar pensando em fazer uma coisa dessas. Janete diz estar pensando, sendo assim irá fazer. Mariana diz que não irá querer, está lá e tenta sair, porém Janete impede. Mariana questiona se Janete irá eliminar a criança. Janete pergunta quem falou isso, mas Janete afirma que apenas não irá permitir que um filho bastardo de um italiano, que vieram de outro lado do mundo, leve o nome de sua família. Mariana cita que Marco Antônio aceitou apesar de tudo. Janete alega que Marco Antônio quer a Juliana, não o filho da mesma. Sendo assim, ele faça outros. Janete cita que Mariana terá que ajudá-la para ela não afogar o filho de Juliana. Enquanto isso, Juliana permanece em seu quarto, pedindo a Deus e chamando por Mateus sozinha. Ao mesmo tempo é que relembra momentos que viveu ao lado dele. Augusto chega em casa tarde da noite e encontra Angélica dormindo, mas logo ela desperta e comenta que ele chegou, e Augusto pede que ela não fale nada. Angélica o beija, e ele a leva em seus braços até o quarto, colocando-a sobre a cama e dizendo que irá se despir, pedindo para que ela vire de lado, mas Angélica observa, e Augusto questiona se ela ficará olhando. Angélica pergunta se Augusto vai querer ficar com ela, explicando que o esperou, mas ele revela estar muito cansado. Ele troca de roupa e em seguida se deita na cama junto dela, abraçando-a. Juliana, ofegante e em meio às dores, volta a chamar por Mateu em seu quarto durante a noite. Bartolo recorda que Mateu lhe disse que Juliana o havia beijado na boca porque acreditava que ele estava com a peste, e por isso desejava beijá-lo na intenção de partir com ele, mas Leonora pede para ele não ficar lembrando essas coisas. Bartolo comenta que Mateu não está feliz na fazenda, mas Leonora argumenta que ele se casou com a filha de Gomercindo. Bartolo então diz sentir pena de Mateu, e quando Leonora pergunta por quê, ele responde que Mateu se casou com Rosana e não está contente, pois não para de pensar em Juliana. Leonora questiona se ele ainda fala nela, e Bartolo afirma que não, mas reforça que Mateu é um homem triste. Leonora duvida que Juliana esteja pensando nele, mas Bartolo pergunta por que ela pensa assim, e Leonora alega que Juliana já fez a América. Bartolo conclui dizendo que Juliana está perdida para Mateu, e em seguida pede para que Leonora vá se deitar com ele. Nesse momento, Mariana entra no quarto de Juliana e pergunta quando começaram as dores, ao que Juliana responde que sentiu a primeira ao se deitar, mas que a dor vai e vem. Mariana explica que essas dores são um aviso de que o filho está nascendo, e quando Juliana perguntar o que deve fazer, Mariana diz que deve apenas esperar, pois não há mais nada a ser feito. Juliana admite estar assustada, mas Mariana pede que ela não fique assim, garantindo que está ao lado dela. Juliana sente fortes dores novamente, e Mariana diz que irá pedir para Janete chamar uma parteira. Juliana continua sofrendo e chamando pelo amado, mas Janete entra dizendo que não irão chamar parteira nenhuma, alegando não querer testemunhas, enquanto Mariana ressalta que Juliana já está em trabalho de parto. Janete declara que elas mesmas farão parto e pede que Mariana permaneça com Juliana e chame quando chegar a hora, deixando Mariana em choque. Pouco depois, Maria entra no quarto de Juliana e pergunta como ela está se sentindo, e Juliana dá a entender que a dor passou, mas confessa estar com medo. Mariana a tranquiliza, dizendo que não deve temer e que todas as mulheres que colocam filhos no mundo passam por isso, recordando que a Virgem Maria deu à luz sem dor. Juliana admite sentir-se sozinha, mas Maria a consola, e Juliana fala que a dor voltará e que deseja segurar seu filho nos braços. Mariana então comenta que o filho de Juliana será dono do mundo, saindo logo em seguida para esquentar água, deixando-a sozinha e ofegante. Em outro momento, Mateu desperta no meio da noite, pensativo, enquanto Janete aparece novamente no quarto de Juliana e informa que Mariana disse que está chegando a hora, afirmando que irão ajudar o filho a nascer. Mariana, por sua vez, coloca água para esquentar e Luísa pergunta o que está acontecendo, mas Maria diz que não é nada. Antônia então questiona se está chegando a hora de dona de Juliana, e Mariana confirma, mas deixa claro que não precisarão de ajuda no parto, retirando-se logo em seguida.
Antônia estranha e pergunta a Luísa por que Janete não chama uma parteira, mas Luísa pede que ela apenas coloque a água para ferver e não discuta. Enquanto isso, Janete recorda que as escravas da senzala tinham seus filhos em silêncio para não incomodar os senhores, e Juliana afirma que não vai gritar. Mariana retorna e diz que se Janete quiser, pode ir se deitar, pois ela ficará ao lado de Juliana. Mas Janete reforça, dizendo que quando chegar o momento deve ser chamada, e em seguida se retira do quarto, deixando Mariana com a responsabilidade. Juliana diz a Mariana que está com medo e recorda que a mãe dela quase faleceu quando deu à luz, ressaltando que não deseja a presença de Janete em seu quarto e que seria melhor chamar uma parteira. Mas Mariana responde que já ajudou em outros partos. As dores de Juliana se tornam mais intensas e Mariana pede que ela tente relaxar. Enquanto isso, Mateus se veste e deixa Rosana sozinha no quarto. Janete questiona o que Luísa e Antônia estão fazendo ali, e Luísa responde que estão esperando, mas Janete pede para que elas durmam, pois não quer ninguém atrapalhando. As dores de Juliana aumentam ainda mais, enquanto Mateus caminha pela casa, se questionando sobre o que está acontecendo com ele. Bebe algo e comenta que parece que vai explodir. Luísa diz a Damião que a criança está para nascer. Damião lembra que Mariana está com Janete, mas Luísa afirma que, até onde sabe, Mariana nunca fez um parto em sua vida, e Damião decide ficar acordado caso seja preciso buscar ajuda. Juliana tosse, reclama que não aguenta mais e começa a fazer força. Janete pede que ela não grite e não faça escândalo, perguntando se ela gostaria que chamassem um médico para vê-la de pernas abertas, ao que Juliana responde que não. Mariana, por sua vez, pede para Juliana deixar o filho nascer e continuar fazendo força, enquanto Juliana chama por Mateus. Do lado de fora, Mateus se senta e pensa em Juliana. Bartolo aparece e pergunta o que ele está fazendo. Mateus quer saber por que Bartolo está acordado, e Bartolo diz que anda perdendo o sono. Ele pergunta o que está acontecendo. Mateus revela que estava em casa e foi tomado por uma agonia, por isso precisou sair. Bartolo comenta que do lado de fora está frio e pede para Mateus falar o que sente, mas ele responde que não sabe. Juliana continua em trabalho de parto, fazendo força, observada de perto por Janete. Bartolo questiona se Mateus continua pensando em Juliana. Mateus responde que não quer pensar, mas não consegue evitar. Bartolo pede para que ele pare de chorar. Mateus diz que não está chorando, mas sente que Juliana o está chamando. Bartolo insiste que Juliana é falecida para ele, mas Mateus garante que ainda vai encontrar sua Juliana. O parto prossegue. Mariana insiste para Juliana fazer força e finalmente o bebê nasce. Janete agradece a Deus. Juliana desacorda e Mariana pega o recém-nascido nos braços, confirmando que é um menino e dizendo que vai fazê-lo chorar, mas Janete a impede e pede que entregue a criança. Maria a entrega e Janete sai do quarto com o bebê. Mariana anuncia que o filho de Juliana nasceu, mas logo em seguida o bebê começa a chorar, e Janete pede que a porta seja fechada para que Juliana não escute. Janete diz que irão limpar a criança e depois levá-la para a Santa Casa, revelando que Mariana deve colocá-la na roda onde as freiras recebem os bebês rejeitados, e afirma que não permitirá que essa criança divida a herança com seus netos legítimos. Diante disso, Janete e Mariana limpam o filho de Juliana. Mariana sai levando a criança nos braços e com o coração apertado olha para Damião, perguntando se ele está com o coach pronto como Janete havia ordenado, e Damião confirma que sim, que tudo já está preparado para a saída silenciosa. Mariana, ainda tomada pela angústia, reforça que ninguém pode saber de nada daquilo, deixando claro que se trata de um segredo que deve permanecer enterrado, ao que Damião questiona para onde levarão a criança, e Mariana, num sussurro de pesar, responde que será para a Santa Casa de Misericórdia. Enquanto isso, Janete permanece cuidando de Juliana, mantendo-a sob controle e impedindo qualquer suspeita. Mariana e Damião saem no coach com o bebê de Juliana, avançando pelas ruas escuras e silenciosas, enquanto Mariana, tomada por remorso, murmura não compreender por que está fazendo aquilo e pede perdão a Deus por carregar um ato tão doloroso. Ao mesmo tempo, Mateus insiste para Bartolo entrar em sua casa, mas Bartolo diz que logo o dia vai amanhecer, ao que Mateus responde que amanhã será outro dia. Bartolo tenta aliviar o coração do amigo, pedindo para que ele pare de pensar em Juliana, se isso só lhe causa sofrimento. Mas Mateus, tentando se enganar, afirma que não vai pensar, embora seu coração continue preso à lembrança dela. Bartolo insiste para que ele volte seus pensamentos a Rosana, que está grávida de seu filho e precisa dele. Mas Mateus, ainda dividido, apenas encerra a conversa desejando boa noite. Bartolo, sozinho, refletindo sobre as palavras ditas, questiona consigo mesmo o que será de Mateus, pois sabe que ele jamais conseguirá esquecer Juliana, por mais que lute contra isso. Enquanto isso, Mariana, seguindo o plano, chega ao destino e abandona a criança onde Janete havia determinado, diante da roda destinada a crianças rejeitadas. E ao se afastar, o som de um sino ecoa pelo espaço silencioso, reforçando o peso da ação.
Damião observa Mariana com um olhar grave. Ao fundo, o crepitar de um fogo distante dá ainda mais dramaticidade à cena, e uma freira aparece recolhendo a criança com doçura. Damião e Mariana se entreolham em silêncio, carregados de culpa, e logo depois voltam para casa em silêncio. Ao chegar, Mariana é recebida por Janete, que a observa atentamente, e ao fechar a porta pergunta como está Juliana, recebendo de Janete a resposta de que parece febril, mas que não há necessidade de chamar um médico. Juliana desperta lentamente, ainda enfraquecida, e em meio a gemidos pergunta onde está o filho, e insiste que deseja vê-lo. Mas Janete mente friamente, dizendo que depois ela poderá vê-lo, e pede que pense em si mesma, afirmando que teve um parto muito difícil. Juliana pergunta se seu filho é homem, e Mariana confirma, tentando suavizar o golpe, dizendo que é um belo menino. Juliana implora para vê-lo, mas Janete, impaciente, pede que escute o que ela vai dizer. Porém, Mariana pede que não seja agora, não naquele momento. Janete então decide selar a mentira, dizendo que o filho de Juliana nasceu falecido, o que faz Juliana entrar em estado de choque, gritando desesperada que também vai falecer, sem forças para suportar a notícia. Mariana e Janete tentam segurá-la, mas Juliana chora de forma dilacerante, caindo no pranto profundo que as duas apenas observam sem compaixão verdadeira. Na mesma madrugada, ao longe, Teresa ouve o choro de bebê e revela que uma criança foi deixada durante a noite e se levanta para recebê-la, chamando-a de anjo. Ao ver o menino, Teresa comenta com outra freira que se trata de um recém-nascido lindo, ressaltando que certamente não ficará muito tempo ali, e já menciona o casal de espanhóis que deseja uma criança. Mas Letícia afirma que não daria este bebê a eles. De volta a casa, Juliana está sozinha em seu quarto, cercada pelo canto dos pássaros da manhã, mas tomada pelo choro de dor e vazio. Mariana tenta cuidar dela levando uma tigela de canja, insistindo para que se alimente, mas Juliana recusa, dizendo que não quer comer, pois sua única vontade era ver o filho. Mariana insiste que ela está muito fraca e precisa se alimentar, pedindo que não discuta, mas Juliana, em sofrimento, diz desejar partir deste mundo porque queria apenas estar com o filho. Mariana tenta consolá-la, dizendo que o menino está no céu junto de Deus, e mesmo achando difícil dizer aquilo, explica que o bebê nasceu com um cordão enrolado no pescoço. Juliana, ainda em choque, pergunta onde está seu filho, e Mariana, mentindo mais uma vez, afirma que deve estar sendo enterrado como um anjo. Enquanto isso, Janete observa Damião de forma ameaçadora, e quando ele se vira, ela o encara fixamente, deixando claro que ele não poderá contar nada do que viu. Em seguida, Janete lhe diz que, se abrir a boca, jamais arrumará trabalho em lugar nenhum, insinuando que ele será condenado ao ostracismo e à miséria. Ela ordena que ele esqueça tudo o que viu e ouviu naquela noite, e Damião, assustado, responde que já esqueceu, algo que Janete reforça para que ele cuide apenas da própria vida dali em diante. Mais tarde, Mariana afirma para Luísa que a criança não chorou porque nasceu sem vida, e quando Luísa pergunta se é verdade, ela confirma e diz que viveram algo terrível naquela casa. Janete, por sua vez, admite não saber como contar a Francisco, pois ele desejava muito aquele neto, mas insiste que seria ainda pior revelar a verdade. Luísa pergunta como está Juliana, e Mariana responde que ela deseja apenas partir deste mundo, mergulhada em tristeza. Juliana, sozinha em seu quarto, continua chorando inconsolável, sem apoio ou companhia, e num sussurro diz a si mesma que precisa desesperadamente de Mateu. Em outro ambiente, Maria conversa com Leonora e diz que se tudo correr bem com a safra daquele ano, deseja que Gumercindo compre uma casa em São Paulo. E Leonora responde que isso a deixaria perto de Angélica, o que faz Maria confessar emocionada que sente muito saudade de sua filha. Maria comenta longamente que o pensamento de Gumercindo é deixar Mateu tomando conta da fazenda, ressaltando que o jovem tem demonstrado competência e habilidade para lidar com os negócios e com as pessoas que trabalham na propriedade, mostrando maturidade além de sua idade. Leonora, curiosa e um pouco descrente, questiona se realmente Gumercindo pretende confiar tanto a administração da fazenda a Mateu. E Maria, com alguma hesitação, revela que, apesar de ter dúvidas, Gumercindo confirmou que sim, pretende entregar-lhe essa responsabilidade. Leonora lembra que Bartolo comentou que Mateu anda muito agoniado, e Maria dá a entender que isso se deve às preocupações que ele tem com os negócios da fazenda e com os imigrantes italianos, demonstrando que Mateu se importa com tudo o que acontece em seu redor e que essa preocupação constante faz parte da razão pelo qual Gumercindo deposita tanta confiança nele. Maria reforça que não poderia ter arrumado um genro melhor, e Leonora concorda, reconhecendo a inteligência e dedicação de Mateu.
enquanto observa o comprometimento dele em cada detalhe da vida da fazenda. Enquanto isso, Mariana tenta servir Juliana, oferecendo-lhe comida para ajudá-la a recuperar as forças. Mas Juliana recusa e pergunta com amargura por que não pôde ver o filho, revelando ainda ouvir o choro do bebê em sua memória. Mariana explica com pesar que Janete quis poupá-la, considerando que ela estava muito fraca e tinha sofrido demais durante o parto, e que era melhor não ver o bebê naquele estado. Juliana, porém, insiste que queria ter visto o filho e demonstra desespero por não ter tido sequer a chance de segurá-lo, questionando Mariana sobre o choro que havia ouvido. Mariana, em silêncio, reforça que o bebê não chorou, tentando suavizar a dor, e lembra que Juliana teve um parto difícil, assim como sua mãe, pedindo que ela tentasse esquecer tudo isso. Mariana então insiste para que Juliana coma algo, mas Juliana responde de forma irônica e amarga, pedindo para colocar veneno na canja. Mariana se assusta com o comentário, e Janete, impassível, até sugere que talvez fosse melhor atender ao pedido, mas Mariana repreende, dizendo que não se deve falar assim. Janete, por sua vez, enfatiza que Juliana insiste em saber onde o filho foi enterrado, e Mariana apenas confirma, percebendo a insistência e o desespero da jovem. Luísa intervém, alegando que ouviram quando Damião saiu com o coche, e Damião acaba confessando, explicando que levou Mariana e a criança conforme Janete havia terminado. Luísa questiona sobre o destino da criança, e Damião responde que a pergunta deve ser feita a Janete, reforçando que a criança estava falecida e que a levou para ser enterrada longe dali, garantindo que ninguém mais interferisse. Teresa, por sua vez, observa a situação e comenta que o menino já tem pai e mãe e que será registrado como filho legítimo dos pais adotivos, assegurando que, pela graça de Deus, a criança terá uma boa família e crescerá com um espanhol. Ela ainda pede a Letícia que dê um beijo de despedida na criança, alertando que provavelmente nunca mais haverão nesta vida, e caminha com o bebê, deixando o silêncio pesado no ar. Mariana tenta consolar Juliana, pedindo para que não fique assim, e Juliana responde com tristeza que Mariana não precisa se preocupar com ela. Mas Mariana insiste que se preocupa sim, ressaltando que a jovem perdeu a chance de ver seu filho e ainda carrega a dor da ausência. Juliana questiona quem levou a criança e pede para que Mariana leve até o local onde seu filho foi enterrado, e Mariana se emociona, sabendo que aquele gesto será doloroso, mas necessário. Em outro momento, Gumercindo decide intervir na conversa e faz uma pergunta direta a Mateu, pedindo que ele responda com total sinceridade se havia esquecido Juliana. Mateu, hesitante, admite que ainda pensa nela e questiona por que o pai de Rosana está perguntando aquilo. Gumercindo explica que é porque gosta muito de Mateu e quer ter certeza de seus sentimentos. Ele confessa que nunca imaginou casar uma filha sua com um italiano vindo do outro lado do mundo, sujo e fedido, como Mateu chegou à fazenda. Mas Mateu, com naturalidade, relembra que a filha dele gostou do cheiro dele, alegando que era parecido com o que Gumercindo gostava das negras, causando um misto de risos e constrangimento. Gumercindo continua, dizendo que se Mateu sempre se der bem com a filha dele, irá se dar bem também com o mesmo. Gumercindo cita não gostar muito de Augusto, que casou-se com a filha Angélica dele. Mateu questiona. Gumercindo cita que ele não gosta de terras. Gumercindo diz querer que Mateu seja o filho dele, que o mesmo nunca teve, ou o neto que ele irá proporcionar a ele.